Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Como estão as coisas, né? Estão colocando lá o seu tijolinho na segurança de voo? Conto com vocês, né, para ser multiplicador dos conteúdos que a gente discute aqui, tá certo? Qual é o nosso conteúdo de hoje? Nós vamos tratar de quê? Nós vamos falar do comportamento humano em momentos de extrema pressão. Isso é muito comum no dia a dia da atividade aérea, correto? Isso é muito comum. Então, eu achei importante atender esse pedido desse pessoal. Mais uma pessoa, não vou citar aqui nomes para não ser injusto com ninguém, né? Me pediram para falar disso e eu vou fazer essa citação aqui com vocês hoje, tá certo? Mas antes de entrar no comportamento humano em momentos de extrema pressão, tem aquele recadinho inicial, né? Se você ainda não é inscrito no canal do professor Nilson Luiz no YouTube, faça a sua inscrição, dê lá seu like, seu joinha, acione o sininho e passe a receber as notificações dos conteúdos que são inseridos lá no canal do professor Nilson Luiz no YouTube. Se você está tomando conhecimento desse vídeo através de uma outra plataforma, né, onde a gente também está presente, Facebook, Instagram, Twitter, Getter ou até o TikTok, eu convido você a dar o seu joinha também nessa plataforma. Mas conheça o canal do professor Nilson Luiz no YouTube, tá certo? Conheça que você vai ter a orientação da formação do aeronauta brasileiro, fazendo o quê? Pautado nos conhecimentos da segurança de voo, que é o nosso esforço. Nosso esforço é que cada um de nós tenha seu papel na diminuição do número de acidentes na aviação no nosso país. Tá certo? Então, entrando no assunto, né, comportamento humano em momentos de extrema pressão, né, a primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a capacidade de tomar decisões apropriadas em ambientes críticos é da maior importância para os profissionais de aviação, né? Então, quando está tudo reto, nivelado, céu cavoque, é uma beleza, né? Mas quando a coisa foge do previsto, né? Mas, Nilson, a aviação é tudo padronizado, tudo planejado? Sim, mas e as condições adversas? Ah, Nilson, até as condições adversas está lá no QRH, eu tenho que saber atacar determinado tipo de pânico. Isso é muito bom, isso é muito bonito na teoria, fazemos muitos treinamentos sobre isso, né? Mas está inserido ali, né, o fator humano, o ser humano, em qualquer uma atividade, né? Atividade de pilotagem, atividade de operação, atividade, né, de controle de tráfego aéreo, né? Então, tudo isso tem um homem. E o homem, por mais treinado, né, e habilitado que esteja, ele está sujeito a falhas, não é isso? Né? Quando você tem condições latentes, né, dos problemas ali, que sempre você vai ter algum tipo de condição latente, o que falta para gerar uma ocorrência? Condição latente mais falha ativa gera uma ocorrência. E quem é, né, o ator principal dessa falha ativa? A ação humana, normalmente. Tá claro? Então, a indústria aeronáutica atual apresenta o quê? A tecnologia e a automação como desafios da adaptação para os operadores. Dessa maneira, decisões equivocadas nos momentos mais difíceis podem gerar consequências catastróficas, né? Então, você tem que estar preparado para o mais difícil, tá claro? Essa é a visão de segurança de voo. E vislumbrar sempre o pior cenário, tá claro? Os indivíduos que atravessam as situações de extremo estresse com sucesso podem ser decisivos quando é necessário ser assertivo para evitar um acidente. Tá claro? Mas como isso se processa? Nem todas as pessoas têm essa capacidade, não é isso? Quando se trata de pilotos e controladores de tráfego, há simuladores, não é isso? Para a gente fazer esse treinamento. Eles criam as mais diversas situações a serem treinadas. Quando se trata de intervenção contra atos de interferência ilícita, é possível criar protocolos
e realizar exercícios de simulação. Entretanto, não há ferramentas desse tipo para o treinamento do pessoal de manutenção, né? Não existe simulador para manutenção, né? Então, o ser humano, que é o mesmo que está, né, lá no controle de tráfego, que está na cabine de comando, ele precisa ser treinado. E até hoje não existe um simulador para manutenção. Você não faz exercícios simulados de manutenção, por exemplo. Você faz exercícios simulados de desintenção de pista, né? De algum tipo de acidente no aeródromo, né? Você até consegue fazer com um certo esforço, com certa habilidade, né? Se você tem um aeródromo que consegue agendar esse tipo de exercício, né? É até previsto, né, nas contingências lá da Agência Nacional de Aviação Civil, né? Porém, para o pessoal de manutenção. O pessoal de manutenção, a gente precisa ter o quê? Treinamentos específicos, é disso que a gente quer falar aqui. Como que vai trazer o camarada para uma situação assertiva em se tratando de manutenção, tá? No universo da manutenção de aeronaves, né? Quando os momentos são de extrema pressão. Como é que a gente faz isso, né? É normal o entendimento que todas as situações vividas na manutenção de aeronaves já foram estudadas e catalogadas. Portanto, são todas elas previsíveis. É normal você ter esse entendimento, né? Todavia, o que são padronizados são os procedimentos, seja inspeções, cheques funcionais, giros de manutenção e etc. Não é isso? Mas, como eu disse, e o homem, né? O homem de manutenção. O homem de manutenção não é submetido a simuladores ou exercícios de manutenção para o aprimoramento de sua proficiência. Não é isso? Então, como se preparar para as situações de crise extrema? Como fazer? O complexo universo da manutenção de aeronaves deve incluir o quê? Treinamentos abordando o fator humano, onde capacidades específicas devem ser trabalhadas, visando melhorias em aspectos sociais, gerenciais, de comunicação, de concentração, entre outras, né? Habilidades sociais tem tudo a ver com o grupo de manutenção, não é isso? Habilidades gerenciais tem tudo a ver com lideranças de equipe, né? Muitas das vezes o colega vai ser líder de equipe sem ter tido um treinamento para isso, só porque ficou antigo na empresa. Não é o adequado? O adequado é que ele, além de ser antigo na empresa, receba um tratamento para ser líder, um treinamento para ser líder, para ser chefe de equipe, para ser chefe de turno. Lembra de quantas vezes eu já falei de acidentes que surgiram de situações de troca de turno, são situações críticas, né? Habilidade de comunicação nem se fala, né? Se algum de vocês que está assistindo aqui já assistiu a minha palestra falando de comunicação, algumas de minhas palestras falando de comunicação, você vai lembrar do que eu sempre insisto, né? Comunicação não é o que eu digo. Comunicação é o que você entende do que eu digo. Não é isso? Então, as habilidades de comunicação são de extrema valia para você estar preparado para tomar a decisão correta no momento de extremo estresse, por exemplo. É isso aí? O trabalho em condições ideais para a manutenção é um dos parâmetros tidos como os básicos pelos fabricantes de aeronaves e de itens aeronáuticos na elaboração das publicações técnicas, dos programas de manutenção, não é isso? O fabricante parte do pressuposto que você está no ambiente o quê? Padronizado, não é isso? Entretanto, imprevistos acontecem e o mecânico de manutenção aeronáutica precisa ser apto a agir também fora das condições normais, não é isso? A função de mecânico, ele existe disso, essa maleabilidade. Às vezes, eu já tive que liderar a equipe que trocou motor na Amazônia. E aí? E aí você tem que estar, né? Tem que trazer o ambiente mais perto do adequado e executar a tarefa, né? Então, como é o treinamento para a gente ficar cada vez mais assertivo, né? Profissionais especializados podem aplicar treinamentos o quê? Específicos a cada realidade,
visando afastar da mente do mecânico os cenários negativos que possíveis decisões erradas em seu trabalho venham a acarretar. Se você ficar na mente com o que pode dar errado e as consequências disso, isso vai ser extremamente maléfico para você tomar uma decisão, tá certo? Então, esse treinamento age em várias vertentes, sobretudo nessa daí. Você tem que focar naquilo que precisa ser efetivamente focado, né? Ter no subconsciente possíveis consequências desastrosas confunde o raciocínio, afasta o caminho correto das ações e ainda acrescenta mais dificuldade à pressão já existente. Quando uma decisão importante deve ser tomada dentro de um ambiente de pressão, é natural que o indivíduo se preocupe em tomar a decisão certa e se há tempo hábil para refletir sobre ela. Mas em situações de estresse extremo, isso é um luxo pouco presente. Tomar a decisão adequada em pouco tempo, sob estresse extremo, requer o quê? Concentração total e uso do raciocínio inconsciente. Tem que estar no sangue. A falta de tempo, somada à concentração, faz com que o foco seja no que realmente é relevante, como eu citei aqui ainda há pouco, deixando o acessório para segundo plano. Esta fluidez no raciocínio força o estabelecimento de prioridades inequívocas. Você está cada vez mais afastado ao erro se você focar, tá certo? E ainda a atenção total nos elementos-chave da situação a resolver. O que é mais importante dentro dessa situação de pressão? Vou focar ali. Tá claro? O setor hospitalar, sobretudo de atendimento de urgências, também é um exemplo onde o fluxo de trabalho é imprevisível e condições não replicáveis, quando confrontadas com casos únicos e complexos de pacientes, aproximam os profissionais do colapso. As decisões nesses ambientes também obrigam assertividade total, a qual só poderá ser alcançada através de treinamentos específicos, profissionais qualificados, executando treinamentos específicos. Só o treinamento adequado, aplicado por profissionais qualificados, leva o homem de manutenção a ser cada vez mais assertivo em momentos de extrema pressão. Devemos estar conscientes da necessidade desse tipo de treinamento e avaliar continuamente o retorno do treinamento específico. Em vídeos anteriores, nós citamos da necessidade, né, da inclusão da autodireção da empresa nas condições de segurança de voo. A segurança de voo ela é uma filosofia, ela não é uma doutrina, né? Então, uma vez que ela é uma filosofia, ela vai precisar de uma aceitação. E essa aceitação por parte do público em geral, ela tem que partir com força da onde? Da alta direção da empresa. Tá claro, meu amigo? Tá certo? Se você ficou com alguma dúvida, volta no vídeo. Entre em contato comigo lá nos comentários do YouTube, tá certo? Nós estamos aqui fazendo esse trabalho especificamente para você, tá certo? Como eu disse antes, entra lá no canal, se inscreve, copia e cola o link do canal do professor Nilson Luiz no YouTube, tá certo? Compartilha com teus amigos, né? Esse trabalho é feito com muito carinho para cada um de vocês, tá certo? Então, lembrando, né? Você pode encontrar o professor Nilson Luiz além do canal no YouTube, no Instagram, no Twitter, no Facebook, no Getter e também no TikTok, tá certo? Você encontra o professor Nilson Luiz em todos essas plataformas. Entre lá, dê seu like, se inscreva e faça contato com a gente, mande críticas, mande sugestões, enfim. Esse trabalho aqui é feito para cada um de vocês. Então, professor Nilson Luiz, a formação do aeronauta brasileiro baseado nos parâmetros da segurança de voo.
por hoje é o que tinha para dizer para vocês, né? Sobre comportamento humano em movimentos de extrema pressão. Grande abraço e até logo.